Bom, bora lá, bom dia. É, agora são 11h25 da manhã. Infelizmente, não teve a condição, não teve como fazer a live direto no YouTube online, porque eu ainda estou apanhando nas configurações. Mas bora lá. Como vocês estão vendo essa imagem no fundo, na tela, conflito com o Irã. Estratégia ou tiro no pé? Porque é bom a gente abordar isso. Daqui a pouco também eu vou mostrar o documento dos Estados Unidos que fala na questão da segurança global, que ele fez a Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos. E a imagem é muito bem explicativa, né? O Trump, com o ar de superioridade dele, arrogância. O Ali Khamenei, parece um velhinho fofo, um velhinho bonzinho, um velhinho que é um vovô, mas também andou aprontando muita coisa lá no Irã. E por fim, ali no cantinho, o Netanyahu, que finge que está lutando pelo bem de Israel, mas que na realidade está jogando o mundo numa guerra. Quem está fazendo a merda toda, perdão o palavrão, não, quem está fazendo toda a porcaria, toda a parafernália de ferrar o mundo inteiro, está sendo esse sem vergonha desse Netanyahu. Agora, para a gente dar início, o pontapé, vai ter gente que vai ficar assustado, né? Que vai perguntar, mas o que que o Brasil está fazendo no meio dos outros países? Bora lá. Essas três principais nações são Estados Unidos, Rússia e a China. Isso em comparação econômica, territorial, que tem território, mas bora lá, na questão que mais está sendo falada hoje, a questão nuclear. O país que mais tem arma nuclear do mundo atualmente é a Rússia, com mais de 5.800 ogivas nucleares. Estados Unidos vem em segundo lugar, com 5.400 mais ou menos. E a China em terceiro lugar, com quase 800, eu acho. Depois eu pego aqui a foto, vai estar explicativo ali na frente. E por que que o Brasil está bem ali no meio para representar um elo que prende? Se o Brasil souber, se o Brasil tiver a capacidade, quando eu falo Brasil, eu falo os políticos nacional, quando eles tiverem a capacidade de entender que tudo que a gente tem aqui, recurso mineral, recurso hídrico, recurso humano, é moeda de troca. Esses outros países todos vão se dobrar à vontade brasileira. Porque vamos lá, os Estados Unidos, ele é autossuficiente em petróleo. Ele tem petróleo. A maior jazida de petróleo explorável é a dele. Só que os Estados Unidos precisa de petróleo também. Tanto que ele está fazendo, ajudando nessa cachorrada, nessa cadelagem. O Brasil é o segundo maior produtor de terra rara do mundo. Isso significa que é a melhor e maior moeda de troca que a gente tem. Só que a gente ainda tá brincando, né? Mas vamos passar para frente. Quem que sou eu? Quem sou eu, essa pessoa que vos fala aí no canto aí? O meu nome é Eduardo, sou professor de história já há mais de 10 anos, eu sou especialista, ou seja, eu fiz pós-graduação em relação internacional, é a última agora que eu concluí. A minha primeira foi História da Guerra, Direito Militar, são as minhas especializações, e mais uma ainda em fase de conclusão, que é MBA em Logística. Agora, eu sou editor-chefe da revista, que é o canal aqui, né? E a gente tenta, com a revista, levar a verdade. Apesar de que todo mundo fala que a verdade é a primeira que morre em qualquer tipo de conflito, em qualquer guerra. Então, essa pessoa que vos fala sou eu. Já fui militar, sou da reserva, já fui aluno militar. O meu foco nas relações internacionais, tanto na relação internacional, a minha tese para concluir o direito militar foi justamente o que estava sendo falado no finalzinho do ano de 2025 para 2026, que o Brasil tem que largar a mão do acordo de não proliferação de arma nuclear.
E eu defendi isso, que o Brasil realmente tem que rasgar aquilo, construir uma arma nuclear, uma só não, pelo menos umas 10, para que a gente possa ter mais peso no cenário global. Já na história da guerra, eu fiz sobre a questão da reascensão, do acordamento, nem sei se diz essa palavra, né? Da, do novo despertar da China. Que para quem não sabe, ainda no decorrer aqui, a China no século XV, ela se fechou para o mundo inteiro, justamente por rixa e por racha interna entre os mandarins e os eunucos da corte, da dinastia Ming. Então aí eles se fecharam para o mundo, não quiseram mais aparecer, não quiseram mais comercializar, não quiseram mais fazer nenhum tipo de negócio com ninguém que não fosse a parte interna deles. Então a China foi perdendo importância global. Ela tinha assim algumas coisas com algumas rotas de comércio com o povo na época lá, mais próximo a ela, mas ela não queria tanto é, fazer com que as rotas navais dela funcionassem para o mundo inteiro. Tanto que já tem estudos disso. O primeiro navegador realmente que existiu foi o eunuco da corte Ming chamado Jiang He, que ele foi o responsável pela frota dos tesouros, que era chamado a marinha mercante, marinha de guerra da China na época, né? Com mais de 2.300 navios, ou seja, foi a maior marinha de guerra da história, por enquanto, que se tem relato. E a China só não dominou o mundo porque ela não quis. A verdade é essa. E nas relações internacionais, o meu trabalho de conclusão foi justamente a moeda de troca que o Brasil tem na mão, que é as terras raras, quais que são, qual é o foco que o Brasil tem que ter, tem que tentar manter. O Brasil tem que investir muito na educação, o Brasil tem que investir muito na preparação de professor, o Brasil tem que investir muito na questão de preparar os nossos jovens na parte técnica, porque até eu comento isso na sala de aula com os alunos que eu tenho, falo assim, gente, o Brasil virou uma república em 1889, deu tiro no pé. A China, apesar da gente saber que lá é uma ditadura mascarada, a China virou uma república em 1949. A China tem menos tempo de república que o Brasil. Entre aspas, essa palavra república na questão da China. E a China tem a maior população do mundo, se não me engano, 2 bilhões, 2 bilhões de habitantes. O Brasil tem 260 milhões, mais ou menos. Então, ou seja, a China é maior em território que o Brasil, a China é maior em população que o Brasil, e a China é um país desenvolvido tecnicamente, economicamente. Tem miséria? Pode até ser que tenha, sim, das pessoas que moram mais para o interior do país, mas tem muita pujança econômica e a China está de pau a pau com os Estados Unidos. Então, aonde que está o erro? O erro está na política no Brasil. Bora lá. Isso aqui é o interesse aqui para a gente começar a falar e a desenvolver o assunto sobre o quebra-pau que está acontecendo lá no Oriente Médio. Para quem não sabe, para quem leva em consideração alguns fatos bíblicos, não vou entrar no X da questão, da ideologia religiosa, vou entrar na parte prática, na parte realista. Vamos considerar que realmente todas essas pessoas que estão aí, ó, Sem, Cã, Jafé, Noé, existiram de verdade. Não estou falando que não, porque pelo menos não vi nenhum arqueólogo falando que achou a alçada deles. Então, não sei. Eu vou me basear nesse ponto aqui pela fé, na crença, não só do relato bíblico, mas também dos relatos históricos do povo israelita, que depois virou judeu. Isso eu vou explicar ao longo desse encontro nosso aqui. Quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, ele saiu com os 3 filhos dele, a mulher dele e as mulheres dos filhos dele. Então, cada um ele tinha uma mulher. Sem, Cã e Jafé. A própria Bíblia, ela fala e ela discrimina que eram essas pessoas que estavam na arca e que Deus deu o Deus bíblico. Não vamos entrar em viés religioso aqui agora, mas o Deus bíblico deu a missão para eles de repovoar a terra. Vamos lá. Essa parte que está de rosa é a linhagem de Sem. Sem é o termo que a gente usa da linhagem de sangue, que o povo hebreu leva isso muito em conta, muito em consideração,
O povo semita. Cã é a origem do povo cananeu. Jafé já vai ser o povo da Europa, o povo da Turquia e algumas partes do Irã. Como vocês estão vendo aqui, ó. Os medos são descendentes de Jafé. Jafé, praticamente no grosso modo, na ignorância do racismo bíblico, porque isso aqui é um racismo, Jafé é a raça branca, entre aspas, a palavra de raça aí, ó. Sem é a raça semita e Cã é a raça praticamente negra. Por que que eu falo raça negra? Cush, Put, Mizraim são os três filhos que saíram de Cã. Vou dar uma explicaçãozinha rápida disso aqui. Noé saiu da arca com os três filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Deus abençoou todos os quatro, o pai, Noé, e os três filhos, Sem, Cã e Jafé. Só que, ao que conta na Bíblia, no Gênesis, Noé plantou a vinha, né, plantou uva, ele colheu a uva, fez vinho, encheu o rabicó, ficou tonto, loucão, doidão, dormiu peladão lá. E o Cã, que era o filho do meio, mais ou menos, acho que o Cã era o filho mais novo. Cã, ele viu o pai pelado, com os trem todo barangando, e foi atrás dos outros dois irmãos para debochar do pai, né? Para ver o pai pelado e debochar. Os outros dois filhos foram ver, só que quando de longe estava chegando e viram que o pai estava nu, peladão, eles viraram de costas, foram andando de costas para chegar perto do pai, pegaram uma túnica, enrolaram o pai e deitaram o pai para o pai dormir. Quando Noé acordou, Noé ficou sabendo o que aconteceu e Noé amaldiçoou, não Cã. Noé amaldiçoou a descendência de Cã. E quem é descendente de Cã é Canaã, que é da povo dos cananeus. Então, nessa época, nem Israel existia. E isso lá atrás, muito tempo atrás, mais de 10 mil anos atrás. Aí, por que que eu falo que são povos negros? Os líbios, que é o reino de Put, povo negro, preto. Cush, os etíopes, até hoje na Etiópia, o povo é negro, preto. Mizraim, o povo do Egito não era branco, dos olhos azuis, muito menos com cabelinho rosa. Que a gente, um cabelinho rosa, não, cabelo loiro. Eram todos negros. Canaã não ia ser diferente. Agora, Sem. Sem é o foco desse estudo que a gente vai fazer aqui. Sem era filho de Noé. Ele deu origem às tribos iniciais semitas. Quem que eram os semitas? Elam eram os filhos de Sem. Elam, Ashur, Arfaxad, Lud e Aram. Só uma recapitulação para quem não estudou história de verdade, nunca levou a sério. Antigamente, quando eu falo antigamente, falo lá atrás, quando o tempo bíblico, os outros povos foram criando os seus reinos. Cada família aqui, ó, Elam, Ashur, Arpachad, Lud, Aram, eles eram tribos, e das tribos surgiam nações. Por isso que aqui em rosa tá lá, Ashur, eram os assírios, na Mesopotâmia. Elão, Elam, era uma tribo, um povo, que era na Pérsia, persas. Então, uma linhagem histórica dos persas tem linhagem semita. Não significa que é todos, porque o Irã atual, ele é a mistura dos persas e dos medos, que tem sangue também, de Jafé. Arfaxad, supostamente hoje, onde é o Kuwait, só que é o sul do Iraque. Naquela época lá, era a Mesopotâmia inteira, não tinha separação de país como a gente tem hoje. Arã eram os sírios, que hoje é a Síria, não tem o que falar, o que discutir. A Jordânia entra na parte dos semitas e a Arábia Saudita também. Então, ou seja, aqui já começa a primeira maldição, que Deus, Papai do Céu, né, vamos falar dessa maneira para não ficar tão pesado, ele amaldiçoou os descendentes de Cã, amaldiçoou Canaã. Canaã eram os cananeus. Agora, para a gente tentar entender a linhagem, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar minha imagem aqui para não ficar muito esquisito. Eu vou diminuir ela. É, agora a gente vai entender o foco. Noé, pai de Sem, Sem, pai de Arfaxad. Aqui é o nosso foco.
porque a descendência, a linha sanguínea de Abraão começa aqui. Vamos na próxima slide para a gente entender. Ó, do linhagem e sangue de Abraão. Começa em Sem, filho de Noé, Arfaxade, Salé, Eber, Faleg, Reu, Sarug, Nacor, Taré, e de Taré tem os três irmãos, Abrão, Arã, Nacor. Abrão, a história de Abraão, para quem vive defendendo esse povo aí, vamos lá. Abraão, ele foi uma pessoa, um homem, bem espertinho, velhaco, safado, sem vergonha. Quase que ele fez o rei Abimeleque pecar e quase que ele fez o rei do Egito pecar, o faraó. Que quando ele saiu e primeiro, o Abraão não muda, para mim não muda, porque para mim é de uma localidade só. Não significa só porque Deus falou assim, ah, eu vou trocar o teu nome, você vai ser Abraão daqui para frente. Não interessa. Aonde que ele nasceu é onde que ele viveu a maior parte da vida dele. É, o Abrão, ele era de Ur, na Caldeia, ou seja, Mesopotâmia, atual Iraque hoje. Então ele não tinha nenhuma linhagem, nenhuma ascendência com Israel. Ele, quer dizer, ele foi o pilar para que lá no fundo Jacó virasse Israel. Que Jacó era filho de Isaac, e Deus trocou o nome de Jacó também. Jacó passou a ser Israel. Mas isso que eu vou explicar ao longo aqui. Aí Abraão, na primeira vez que ele fugiu de Ur, ele foi morar no deserto, né? Já começou como um povo fudido. Foi morar no deserto. No deserto ele teve uma fome muito grande na região ali da Mesopotâmia, que é praticamente ali que ele morava. E ele foi junto com a mulher dele para o Egito. Isso está na Bíblia, está documentado lá. E o povo judeu narra muito essa história. Que o Abraão falou para a mulher dele, que era chamava Sarai, depois mudou para Sara, que era para ela mentir, fingir que ela era irmã dele, não mulher dele. Então, quando eles foram para o Egito, o faraó achou ela muito bonita, quis tomar ela para ele, só que ele não chegou a fazer nada com ela. Aí o faraó descobriu, ficou bravo, falou que ele tinha mentido, tinha enganado ele, que aí para se redimir com o Deus, que dá a entender que o faraó acreditava no Deus de Israel, não vamos falar Deus de Israel, né, porque é o que todo mundo gosta de falar, e o faraó se arrependeu, deu terras, deu ouro, deu prata, deu bois, deu rebanho, deu tudo para ele e mandou ele embora. Ou seja, Abraão golpista. Abraão voltou para o deserto, começou a crescer, prosperar, porque não era só o Abraão. Era o Abraão, a mulher dele, mais os escravos dele. Os escravos nunca contavam na história, mas ele tinha escravo e muito escravo. Então aí já começa. O povo judeu, o povo escolhido de Deus, o homem vai lá, engana um rei, faz a mulher mentir, fala que é irmã dele, ele dá um golpe, ganha terra, ganha ouro, ganha prata, ganha rebanho. Belo exemplo, né? Para ser seguido. Mas voltando aqui. Abraão volta pro deserto, acampa, arma as tendas dele no deserto, conhece Abimeleque, um rei que tinha expulsado ele, depois chamou de volta para ser amigo dele, porque viu que Deus abençoava ele. E Abraão fez a mesma coisa, fez a mulher dele mentir, fala que era irmã dele. Só que em sonho, Deus revelou para Abimeleque que Sarai era mulher de Abraão, e que não era para ele fazer nada. Ele fez a mesma coisa que o faraó do Egito fez. Abimeleque deu um monte de coisa para ele, e falou que não queria ele mais nas terras dele. Deu terra para ele também. Ou seja, mais uma vez, golpe 2.0. Então, quem bate no peito e defende um povo desse, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar para a realidade, porque isso não é moralmente aceito. A gente sabe que o mundo funciona na sujeira, mas ser sujo com esse povo aí já é demais. Aí, tá, Abraão foi, viveu no deserto, montou as tendas dele, tinha terra, muita terra, tinha muito dinheiro também. Aí, primeiro, agora aqui começa a ruptura. A Sarai, ela não podia engravidar. Ela era estéril. E Abraão precisa de ter filho. Então, a própria mulher dele, a Sara, a mulher verdadeira original,
Ela dá a escrava dela, chamada Agar, que era egípcia, que foi pega no Egito quando estava lá, ele levou ela junto. Agar, ela fez sexo, né? Deitou com Abraão e teve Ismael. Então, ou seja, Abraão, Ismael, Agar uma divisão de povos. Já começa aí. Depois de muito tempo, a própria escrava Agar começou a debochar da Sara, e a Sara não gostou disso. Chorou, 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 pediu para Deus tentar ter dó dela, abençoar ela, e ela foi e concebeu. Mas isso 14 anos depois. Ela engravidou de Isaac, ela foi ter o Isaac depois que o Ismael completou 14 anos de idade. Então, ou seja, pela linhagem prática de sucessão que a gente entende hoje, que foi durante toda a Idade Média, que foi em todas as monarquias, todos os reinos que teve de sucessão de quem assumiu o lugar do pai, era do filho mais velho. Então, o filho mais velho ali, independentemente se era da mulher verdadeira ou não, mulher original ou não, era o Ismael. Então, quem era para herdar a possessão de tudo o que era de Abraão era Ismael. Só que aí teve a picaretagem lá de, de briga, né? Porque aí a Sara ficou nervosinha, ficou bravinha. Ela mandou, ela fez de tudo que é maneira Abraão expulsar Agar e Ismael. Eles foram expulsos. Infelizmente, isso já mostra o quê? Sem vergonha esse, petulância. Renegou o próprio filho. Que povo que é esse que renega o próprio filho? Porque todo mundo gosta de bater no peito que fala que Abraão é o pai dos judeus. Abraão é o pai dos árabes. Então, bora lá por parte. Foi, a história foi evoluindo, foi passando. Isaac cresceu, Ismael cresceu. Ismael já não morava mais nas tendas, nas terras do pai, que era Abraão. É, Ismael saiu, fugiu com ele, e a mãe dele. O anjo pegou eles no meio do caminho e o anjo protegeu, abençoou Ismael. E de Ismael nasceu Nabaiot, Masma, Tema, Kedar, Duma, Jetur, Adbel, Massá, Nefis, Mabsam, Hadad e Sedma, ou Kedma. Esses daí são os filhos de Ismael. São as tribos de Ismael, que seriam os árabes originais. Então aí já tem uma ruptura, só que aqui ainda não conta. Aí vai passando a história, né? Ismael prosperou, teve as terras dele, ficou rico, igual o pai era também. E aí, Isaac, ele se casa, tem dois filhos, os dois eram gêmeos, né? Esaú e Jacó. Eles brigaram no ventre da mãe. Esaú saiu primeiro. Então ele era o herdeiro do pai, ele era herdeiro de Isaac. Jacó ia ser o segundo na linha de sucessão. É a mesma coisa dos reinados de hoje. E o que que acontece? Ah, Esaú, numa doideira, ele saiu um dia para caçar. Aqui tem duas fases essa história, tá? Tem a que ele sai para caçar e vende a primogenitura dele, e tem a segunda parte que ele é enganado, que o pai dele é enganado. Esaú saiu para caçar, que ele era um caçador, Jacó só vivia dentro da tenda, ou seja, resumindo, um frangote, um Nutella, que não sabia fazer nada. Esaú já era robusto, era uma pessoa que ia, que ajudava nas guerras do pai, que ajudava a batalhar, que estava lá, que plantava, que colhia, que caçava. Esaú um dia saiu para caçar, ele foi caçar para trazer comida para casa, e ele chegou morto de fome. E Jacó estava fazendo uma sopa, um ensopado lá de lentilha com carne também. Só que o Esaú chegou cansado, exausto, morto, praticamente morto de cansaço, de fome e de sede. Aí Jacó, vendo como ele estava, falou assim: eu te dou esse prato de comida, te dou essa comida aqui, se você me vender tua primogenitura. O Esaú pouco se lixava para isso, ele não queria saber de primogenitura nenhuma, porque na cabeça dele, o pai ia viver muito tempo, ia ter muito tempo ainda para resolver isso, que quem mandava era o pai. O trouxa do Esaú vendeu o direito de primogenitura dele por irmão, em troca de um prato de sopa de lentilha e alguns pedaços de pão. Essa é a primeira fase. Só que Jacó não era bobo nem nada, e a mãe, que é a própria mãe dele, e a mãe do Esaú, que nesse caso que os dois eram filhos gêmeos, a mãe preferia Jacó, e os Isaac preferia Esaú. O que que acontece?
É, Isaac estava na beira da morte. E Isaac estava cego. Isaac, antes de morrer, ele tinha que abençoar o filho para assumir o lugar dele. Na cabeça do Abraão, do Abraão, não do Isaac, ele iria abençoar Esaú para assumir tudo que era dele. Só que a mulher dele, Raquel, eu acho que é Raquel, Rebeca, Raquel, ela ouviu isso, o próprio, o próprio Isaac falando pro filho dele, falando pro Esaú, pedindo pro Esaú sair e caçar, fazer um guisado para ele, que ele ia comer, assim que ele terminasse de comer, ele ia abençoar o filho dele. Tá, o que que a bonita, para não xingar o nome feio aqui, né? A bandidona, a, a ordinária da mulher de Isaac faz, que era a mãe de Jacó e a mãe de Esaú. Ela ouvindo aquilo, ela fala pro próprio filho Jacó ir lá matar uns dois cabritos muito bem gordos, muito bem criado, tratado, para ele oferecer ao pai para ele tomar a benção do irmão. Só que aí o próprio Jacó ainda pergunta: mas como que eu vou conseguir enganar meu pai, sendo que meu irmão é muito mais peludo que eu? Aí ela tem a brilhante ideia, né, de fazer um treta, uma maracutaia, de fazer ele vestir um monte de pele de ovelha para falsificar que era o irmão, para ele tomar a benção do irmão. E foi o que aconteceu. Ele fez o ensopado, levou pro pai, levou pro Isaac que estava na cama, o Isaac já era cego, não enxergava nada, já estava muito velho. Aí ele passou as mãos no braço, né, do suposto filho Esaú, mas era o Jacó, e acabou abençoando o Jacó. Deu a bênção pro Jacó, para assumir tudo que era dele. Nisso, Jacó sai, Esaú entra, em pranto de choro, querendo saber o que estava acontecendo, pedindo pro próprio pai abençoar ele. Só que acabou dando tudo errado. Não acabou abençoando. Esaú guardou ódio do irmão, só que ele não acabou matando o irmão. Ele jurou que ia matar o irmão. Aí a mãe, vendo a merda que ela tinha feito, ela pediu pro Jacó sair, fugir, e ir para as terras do tio dela, que também era próximo ali na divisa da Mesopotâmia e do atual Israel, do Iraque e Israel hoje. Foi para lá, só que antes de Isaac morrer de vez, ele pediu para o Jacó, o Isaac já tinha sabido tudo que tinha acontecido. Aí ele deu, não só, ele, no caso do Esaú, o Isaac, ele não deu uma bênção para Esaú, ele deu uma profecia. Só que Esaú acabou sendo uma pessoa muito rica também, com muita terra, com muito rebanho, com muito escravo, mulher também, casou mais de duas vezes. Só que Isaac pediu para Jacó casar com uma mulher do povo da mãe dele, não com o povo ismaelita. Esaú, escutando aquilo, Esaú foi e casou com a filha do Nabaiote, que era o filho, Nabaiote era o filho primogênito de Ismael. Então Esaú, escutando isso, ele casou com uma filha de Nabaiote só para contrariar o pai. Então já começou a briguinha. Então o racha entre as duas tribos principais começa aí, que é o quê? Esaú, ele teve os filhos Elifaz, Rauel, Jeus, Jalã e Coré. Jacó, as 12 tribos de Israel, que a gente conhece que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Aser, Dan, Neftali, José e Benjamim. Então, essas 12 tribos de Israel eram tribos pequenas, espalhadas, que fundaram o Israel. Aí, antes de morrer, Deus trocou o nome de Jacó, Jacó passou a ser chamado de Israel. Então, países nasceram de pessoas, de tribos. Isso é igual na formação dos estados na, na Europa. E agora entra o X da questão, que a gente vai estudar agora, aprofundar nisso. Vai ficar grande isso aqui, vamos deixar a live lá e depois eu faço os cortes. Esaú, Esaú, junto com o casamento que ele teve com Nabaiote, com a filha de Nabaiote, de Ismael, esse povo, Esaú, ele faz Rauel, Jeus, Jalão, Coré, os descendentes de Ismael, direto, Nabaiote, Masmá, Tema, Kedar, Dumá, Getur, Adbel, Massá, Nefis, Mabsã, Haddad e Kedma, são os povos árabes. Eles são os povos árabes.
São aqui tem a divisão: árabes e judeus. Judeus, ou no caso, israelitas, porque judeu só vai ser quando eles são liberados da escravidão da Babilônia, porque até esse ponto aqui, as tribos de Jacó, eram conhecidos como israelitas por causa do nome do pai, que foi trocado de Jacó para Israel. Eles foram escravizados no Egito, foram escravizados depois lá na Babilônia, na Síria. Só que pela última vez que eles foram escravizados na Babilônia, por povo babilônico, eles conheciam o povo israelita como o povo judeu. Por quê? Porque a tribo de Judá era a maior que tinha em número de pessoas. Então pegou o nome de judeu, era da tribo de Judá. Quando eles saíram lá da Babilônia, não eram mais reconhecidos pelas pessoas como israelitas, mas como judeus. Aí nasceu o termo judeu. Então, a racha entre os irmãos foi causada por uma rixa, por uma contenda entre Esaú e Jacó, que não brigaram na época, mas é lógico que o sentimento de ódio fica, e a mesma coisa é o sentimento de ódio que Ismael tinha. E tudo isso é o que pauta a briga desse povo até hoje. Então, a briga entre árabes e judeus no Oriente Médio é briga sanguínea, é briga de terra, tudo por causa de traição, de engano. Então, aí fica uma questãozinha que é para a gente pensar. Se é moralmente aceito, tudo bem. Mas se não é moralmente aceito, por que que o povo puxa tanto o saco de Israel? Ou seja, do que está acontecendo lá. Agora, só para a gente fazer uma comparação. Conflitos prováveis para 2026. Tá bem marcado aí ó, de vermelho justo com a bolinha do globo terrestre, ó. Israel e Oriente Médio. É Israel querendo encabeçar a briga com os outros. E é o que está acontecendo agora que a gente tá vendo aí. Ano passado, os Estados Unidos foi lá junto com Israel, jogou bombas nas supostas bases de enriquecimento de urânio lá do Irã. Suposto, né? Porque não mostrou prova nenhuma, só foi guerra de narrativa, só falou e não resolveu porra nenhuma. E agora tentar ferrar com o Irã. É complicado conseguir isso porque não é fácil. Na época da na época moderna nossa agora, formou-se uma coalizão de países árabes para tentar invadir o Irã. Não conseguiram, apanharam. O Iraque tentou invadir o Irã, não conseguiu, apanhou. E os Estados Unidos não vai ser igual. Não adianta de falar assim, ah, mas os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos é o país com a maior frota do mundo. Não adianta ter frota se não tem base mais. O Irã, ele foi cirúrgico no que ele fez. Ele não atacou os países, ele atacou as bases militares que os Estados Unidos ocupavam no Oriente Médio. Então não tem como ele pôr mais ninguém lá dentro. Mas atacou prédio também, tá? O Irã, que foi vinculado pelo menos nos canais que a gente participa, o Irã atacou prédios onde pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos, militares dos Estados Unidos, estavam alojados. Guerra é guerra. Ao contrário dos Estados Unidos e do Irã, de Israel, que jogaram bomba em escola e mataram 50 meninos. Foi 80 feridos, mas morreu 50 meninos. Aí eu pergunto, de que lado vocês querem ficar? De quem mata a criança ou de quem se defende? Porque eu não estou falando aqui a questão atual, que a gente sabe que a religião muçulmana tem xiita e sunita. Os xiitas é os piores. E infelizmente o Irã está tomado pelo xiita. Agora, isso não justifica matar criança. É igual Israel fez. Israel acabou com Gaza. O que mais tem em Gaza? Criança. E aí, e os crimes de guerra, porque isso é guerra, que o Israel cometeu em Gaza? Ninguém fala nada, matou criança, matou idoso, matou jovem, tudo bem, é guerra, mas matar criança justifica alguma coisa? Mas vamos focar aqui. Para quem não lembra, o BRICS era composto de 5 países só: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, o BRICS é composto, né, de mais alguns membros. Os últimos que entraram foi Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Indonésia e Irã. A Arábia Saudita, depois do fim do Império Otomano, foi dividido o Oriente Médio ali e foi criado
as monarquias que estão lá hoje. Tudo baba-ovo, puxa-saco dos Estados Unidos. Só que o que que acontece? Eles não têm legitimidade da terra. Eles eram tribos esparsas que viviam lá e depois tomaram posse. Mas os conflitos que a gente pode esperar para esse ano de 2026 é a guerra da Ucrânia, que vai continuar. E outra coisa, um ponto que tem que ser lembrado. O que eu vi muitas pessoas comentar, mas a China não falou nada. A Rússia não falou nada. Para a Rússia não é bom negócio ela intervir, ela entrar com tropa, ela colocar armamento dela dentro do Irã para defender o Irã contra os Estados Unidos. Por quê? Eu penso dessa maneira e acho que o Putin também vai acabar pensando desse jeito. Os Estados Unidos, Israel, estando fazendo merda no Irã, os Estados Unidos não vai ter foco para jogar nada na Ucrânia. A Ucrânia vai ficar livre e o Putin vai poder fazer o que ele quiser. Ponto. Realismo nu e cru. Agora a questão é a China, que é o corredor que a China criou de rota comercial ali passa por dentro do Irã. E isso acaba atrapalhando os Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer briga com o Irã, os Estados Unidos quer briga com a China. E essa briga é briga comercial, é guerra comercial. E ela está continuando até hoje. Só não enxerga quem não quer, gente. Essa é a pura realidade. Agora vamos lá, para a gente entrar na questão de guerra de vez. Primeira Guerra Mundial, ela, quando ela estourou, quando ela aconteceu, foi falado que ela seria a guerra que acabaria com todas as guerras. Mas, se a gente parar para analisar, ela foi a guerra que iniciou todas as outras guerras. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, todo mundo estava com euforia de querer ir para a guerra, de lutar, brigar, provar o nacionalismo, provar que era britânico, que era francês, que era que era alemão, todo mundo queria. Pra provar a nacionalidade, o ego, aquele ímpeto que vinha lá do útero de cada um, tentaram fazer isso. Só que nessa briguinha de jogo de interesse dos velhos, que ficavam trancados, os velhos babaca lá, nasceu o ressentimento. Porque países ocuparam países, países mexeram na fronteira de países. Isso é um caso que a gente pode ver na África, que a fronteira da África, o desenho da África foi feito pelo Congresso, começou no Congresso de Viena e depois foi na Conferência de Berlim, que fizeram a merda de separar a África. A Alemanha foi o último que entrou, então a Alemanha não tem tanto culpa na bagunça, só depois na Segunda Guerra. E a Rússia não entrou no meio dessa merda, no meio dessa bagunça. Então, o causador de todas as merdas do mundo foi a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela gerou ressentimento nos outros países, nas outras pessoas. E a gente paga o pato até hoje, gente. Essa é a pura verdade e sem tirar nenhuma vírgula da verdade. Agora, prováveis conflitos. O que a gente pode esperar e como que pode acontecer. Vou dar um foco aqui, ó, principalmente nisso que está em negrito aqui, ó. Quais são, na história, quais são os tipos de guerra que a gente vê, que a gente sabe que existe e que a gente sabe que pode ocorrer de novo. Isso é história, tá? Questão de história, desde a fundação da Terra, lá na criação do homem, até os dias de hoje. A gente divide as guerras dessa maneira. Guerras religiosas, a gente teve um bom exemplo que foi as cruzadas durante a Idade Média, e agora tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio é guerra religiosa. Guerra de soberania ou guerra territorial, é o caso que a gente tem da Ucrânia e da Rússia, só que vamos relembrar aqui, o país sede, o país que fundou tanto Ucrânia quanto Rússia, hoje, com o nome que leva, é a Ucrânia. Porque quem formou o Império Russo e quem formou a Ucrânia foi um principado muito tempo atrás, no século 11, 12, chamado Rus de Kiev. Foi dali que saiu a linhagem de sangue, os boiardos que fundaram o Império Russo. Guerra ideológica, que a gente pode ter como exemplo aqui, é o comunismo da Coreia do Norte e o capitalismo da Coreia do Sul. Isso é uma guerra ideológica, mas não se aplica somente a esse tipo de. Isso que eu acabei de falar aqui, não só as Coreias. Guerra econômica, que é o que os Estados Unidos está travando com a China já tem 6 anos mais ou menos, porque a China, vocês fazem uma relembrar, eu participei do podcast no começo do ano, do NAV Podcast.
E eu falei o seguinte, eu vou repetir aqui. A guerra que os Estados Unidos está travando é econômica com a China. Os dois atores que podem mudar a economia global é China e Estados Unidos. Agora, em questão bélica, é China ou Estados Unidos. Estados Unidos, infelizmente, não vai deixar de ser um grande ator global. Ele vai ficar fraco. E ele vai enfraquecer, sim. Só que a China, no ano passado, ela limitou a venda de minérios, de minerais de terras raras para os Estados Unidos. Agora, nesse ano de 2026, ela barrou tudo, ela vetou. Então, a China é a maior produtora de terra rara, o Brasil está em segundo lugar. Por isso que eu coloquei até a bandeira do Brasil no início. O Brasil sabendo lidar com as terras raras, nós vamos ser um país de primeiro mundo nos trópicos. Só que aí vai depender do quê? Política interna, que é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Mas bora lá. Questão das pretensões que precedem uma guerra. A gente pode notar isso tanto na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Santa Aliança formada na época que o Napoleão estava assolando a Europa. Primeiro ponto lá, ó, que a gente pode notar é o estabelecimento de alianças e consolidações de política. Por que que eu falo isso? Vamos pegar para os nossos dias atuais. Estabelecimento de alianças. Qual que é a única aliança militar que a gente sabe que existe no mundo hoje? A OTAN. Agora, a OTAN, ela tem uma consolidação de política? Não. Por que eu falo isso? Os Estados Unidos não ameaçou de invadir a Groenlândia? Falei até na live do podcast que eu participei pela revista. Imagina se os Estados Unidos realmente invadisse a Groenlândia, o tamanho da encrenca que ia ser. Porque aí, o Alvini, o outro convidado, lá falou, imagina se realmente isso acontecer, os Estados Unidos invadir a Groenlândia, todos os países da OTAN voltar para tirar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai perder um pouco de poder e a OTAN vai enfraquecer. Mas eu, nos meus trabalhos de conclusão da minha pós-graduação, eu coloquei o BRICS como uma aliança, apesar de não parecer que é, mas no fundo, nos meandros, nas entrelinhas ali é. Porque eu vou deixar depois abaixo aqui nos comentários aqui, no comentário não, na descrição, todos os links para minhas pós-graduação para quem quiser, né, ler e entender o que eu estou querendo dizer. Eu, no meu ponto de vista, no meu jeito de ver e enxergar, o BRICS é uma aliança militar, sim, mas uma aliança militar primária. Não muito robusta, mas está ela porque lá. O primeiro documento que foi formulado pelo BRICS estabelece cooperação econômica, cooperação técnica, cooperação nuclear, cooperação em alguns pontos militares. Quem não me garante que isso possa virar uma aliança militar bélica? Sim, no futuro. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Depois, estabelecimento de tratados, reforçamento do parque industrial. Para quem está notando o movimento nos últimos 5 anos, a maioria dos países do BRICS e a maioria das potências que têm arma nuclear estão construindo navios, estão construindo armamentos, estão fazendo pesquisa militar. Eu acho que o único que correu por último agora foi a França, que falou que vai aumentar o arsenal nuclear dela. Ok? E aí? Depois, restabelecimento de infraestrutura, ou seja, reformar porto, reformar aeroporto, reformar linha de trem. Eu acho que nesse ponto o Brasil está indo, porque o Brasil está reformulando os aeroportos dele, e o Brasil, apesar disso, vai ser um pouco controverso, está aceitando dinheiro chinês para construir a linha férrea do trem-bala brasileiro. Tomara que saia, mas eu acho um pouco complicado porque é por causa de alguns embargos que os Estados Unidos pode até fazer. Reforçamento das políticas econômicas internas e externas. Isso é o que o Brasil precisa fazer. O Brasil precisa ter mais parceiro econômico, conseguiu agora, né, com o acordo do Mercosul da União Europeia, que está dando briga lá fora ainda. E isso a gente pode até prever que pelas futuras eleições que vão ter, porque a Giorgia Meloni, ela é de direita. E era ela quem estava travando o acordo na União Europeia. E ela aprovou. Ela sendo de direita, Milei sendo de direita, o Trump, apesar de ser louco, doido, varrido um pouco, ele puxa um pouco para a direita. Então aí a gente já pode pensar.
Algo vai acontecer na eleição brasileira, que seja bom para o povo, mas seja o que Deus quiser. Corrida armamentista, tá acontecendo tudo o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, antes dela, né? E tudo o que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Corrida armamentista. Índia construindo navio, Japão construindo navio submarino, Coreia construindo submarino, Coreia do Norte construindo bomba atômica, Irã reforçando a marinha dele, Irã supostamente construindo arma nuclear, Israel pesquisa nuclear, e além também do reforçamento das tropas dela. Estados Unidos querendo aumentar gasto com gasto militar. A Rússia aumentou o gasto dela desde quando ela começou a briga em 2022 com a Ucrânia. A Ucrânia, apesar de ser uma pecinha fora do baralho, mas ela ainda tem um peso regional ali onde ela vive. Um país que está se despontando muito nessa questão é a Polônia, porque a Polônia, eu estou pensando da seguinte maneira e penso e acho que possa ser isso. A Polônia, para ela não sofrer o mesmo a mesma invasão que ela teve na Segunda Guerra Mundial, ela está se armando. E pelo que eu vi, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou vendo, que eu tenho a Euronews, eu assino a RAI, assino o Corriere della Sera e eu leio muito jornal europeu. A Polônia da Europa, da União Europeia, é o país que mais investiu em armamento. Então, ou seja, corrida armamentista a pleno vapor. O Brasil agora tomou vergonha na cara, que eu sei que acordou para a vida, vão colocar em serviço as fragatas Tamandaré. Até 2030, isso se não for acelerado o, a construção do submarino movido a energia nuclear. Foi anunciado agora no começo de fevereiro, no final de fevereiro, que o presidente Lula autorizou 880 bilhões para gastar com defesa, dividido nesses próximos anos. Isso significa que o Brasil está começando a acordar para a realidade, assim eu espero. E o outro ponto ali, reaparelhamento de uma força em especial. Vamos lá, Estados Unidos sempre escolhe Força Aérea e Exército, Força Aérea e Marinha. A China escolheu a Marinha. A Austrália, que fez um acordo entre a Austrália, Estados Unidos e a Inglaterra, está reforçando a Marinha dela, que ela precisa, realmente ela precisa. A Rússia, ela tem reforçado muito a tropa de terra e a Força Aérea dela. Tanto o Su-50 lá, o novo caça dele, que é melhor do que alguns dos Estados Unidos. E principalmente, eu coloquei até em azul ali, que todos, e o Brasil tem que acordar para isso, aumentar investimento em pesquisa de ponta. O que é pesquisa de ponta? A gente tem a segunda maior jazida de terra rara do planeta. É nisso que o Brasil tem que focar, investindo em faculdade, investindo em estudo, investindo nas escolas básicas também, dando para essas escolas esses ensinos nessa questão da terra rara, da mineração para entender. Só que como já falei, vai depender de cada governante, de cada pessoa, porque infelizmente a política interna brasileira é um jogo de tomar lá da cá, é um jogo de interesse, não um jogo pelo povo. Agora vamos lá. Propensos conflitos para 2026, o que a gente pode esperar? Basicamente é o que está aí, ó. Rússia e Ucrânia vai continuar. Presumir que possa ser formada uma liga árabe contra Israel. Se isso acontecer, Israel tá frito, tá fudido. Perdão o palavrão, porque vamos lá. Dos países que apoiam, que possam apoiar a Liga Árabe, né, contra Israel. A Rússia, lógico, vai apoiar, a Índia, o Paquistão. O Paquistão, ele sim, ele não é árabe de nascença, mas ele tem crença muçulmana. E o Paquistão tem arma nuclear. Se o Paquistão entrar para ajudar a Liga Árabe, a Índia também entra. Porque a Índia, ela é desafeto do Paquistão, por causa da Caxemira. Agora, bora lá, as Coreias, né? É isso aí. Ali é um barril de pólvora que está adormecido, igualzinho um vulcão faz tempo. China e Taiwan. Esse aqui vai ser o X da questão do leste asiático. Por quê? A China, ela tem que intervir sim, um pouco no Irã para ela não perder a rota de comércio que ela tem ali com o Irã. Um corredor de escoamento de produção. Só que, se a China intervir demais, ela não vai fazer os Estados Unidos perder força.
Porque os Estados Unidos, ele tem que perder força bélica, ele tem que perder força interna de política, então que já, é o que já está acontecendo, e tem que enfraquecer a economia dos Estados Unidos. Porque vamos pensar da seguinte maneira, vamos ser pragmático e realista, que é o que está no documento dos Estados Unidos, é ser pragmático sem ser pragmático, ser realista sem ser realista. Ali já mostra a total loucura do Trump, que foi ele que deu a loucura de criar esse documento. Se os Estados Unidos continuar na briga, apoiando Israel lá no Irã, a China e a Rússia vão lucrar muito. Porque vamos pensar da seguinte maneira: os Estados Unidos não vai ter base mais ali localizada no Oriente Médio, que ele tinha, e foi tudo destruída pelo Irã, né? O Irã é um mero paizinho, bobinho, humilhar a maior potência nuclear da Terra. Quer ver um exemplo? Estados Unidos bombardeou um monte de avião do Irã que estava parado, né? Só que é tudo mentira. O Irã pintou, usou tinta térmica para imitar a silhueta de helicóptero, de avião de gás, de caça de guerra. E os Estados Unidos gastou mísseis que custam milhões para destruir pintura no chão. Resumindo, o Irã humilhou a maior nação militar econômica do mundo. O Irã humilhou. Não vai ser fácil de invadir o Irã. Eu estava vendo que os Estados Unidos estavam querendo fazer a loucura de invadir por terra. Gente, tem uma cadeinha de montanha chamada Montes Zagros, que está ali entre a fronteira do Irã e do Irã e do Iraque. Estados Unidos não vai conseguir entrar pelo do Estreito de Hormuz ali, que ele está não fechado, mas ele está sendo controlado pelo Irã. Então ele pode esquecer. Onde chegar porta-aviões ali vai ser atacado. Um porta-aviões, ele tem autonomia de mar? Tem. Só que tem que pensar que a autonomia de mar é do navio, do meio naval, não das pessoas que estão lá dentro. As pessoas precisam de comer, precisam de comida. Tem como plantar comida dentro de navio? Não tem. Tem como criar boi, criar porco dentro de um navio? Não tem. Então, e aí? O Irã está sendo o mais inteligente nessa guerra, por enquanto. Vamos ver os próximos passos. Mas voltando aqui. Por que que é bom negócio para a China e para a Rússia, os Estados Unidos continuar brigando no Irã? Porque eu vi lá que tanto no começo os Estados Unidos não queria tanto, foi porque Israel pediu. Ou seja, cadelinha sionista. Depois, a Rússia, ela ofereceu um equipamento lá de última geração para ver aonde que estavam os mísseis dos Estados Unidos e, e a China ofereceu equipamento de inteligência, a mesma coisa. Por isso que o Irã está resistindo. Então, quanto mais o Irã resistir, mais os Estados Unidos vai gastar, mais os Estados Unidos vai colocar a máquina de guerra dele para funcionar, ele sozinho, porque outro país não vai querer caçar encrenca, espero que não, porque esses movimentos que está tendo ali no mar Mediterrâneo, de Itália, França, a França ameaçar de colocar o porta-aviões dela à disposição, a França não é louca sozinha de encabeçar uma briga, porque a Rússia, apesar de eles serem aliados históricos, a Rússia não está muito boa. A Rússia não está. Quando eu falo Rússia, eu falo governo. O governo russo não está muito bom com a França. A Itália é um país importante historicamente, mas a Itália não tem peso militar. Não adianta. Então, a Itália, com uma guerra regional, ela é boa. Só que, se os Estados Unidos continuar a enfrentar o Irã, jogar bomba, querer brigar, querer tentar invadir, para a China e para a Rússia, a melhor coisa que vai acontecer. Porque a Rússia vai ter tempo de tomar lugar, tomar posse da Ucrânia, não tudo, mas em algumas partes que ela precisa, que a Rússia está indo aonde ela precisa, não o que ela acha que vai ser melhor para ela. A Rússia não quer a Ucrânia inteira, por enquanto, né? E para a China, enquanto os Estados Unidos estiver preocupando em manter um esforço de guerra ali no Oriente Médio com navio, se a China quiser pegar Taiwan agora, ela pega. Acabou. Os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai mandar uma bomba nuclear na China? Coitado, se ele fizer isso, aí é guerra nuclear total. Que aí a Coreia do Norte vai entrar junto, a Índia vai se sentir ameaçada, vai disparar míssil nuclear, o Paquistão vai se sentir ameaçado, vai disparar míssil nuclear, a China vai disparar míssil nuclear, então não adianta. Isso aí é uma panela de pressão muito séria. Que aí vai culminar com tensões gerais no Mar Amarelo, que é ali no mar da China, mar meridional chinês ali.
Então ali é um pavio de ali é um pavio de pólvora, é um pavio não, um barril de pólvora. Oriente Médio é outro barril de pólvora. Tem a questão da Venezuela, né, que a gente já viu o que está acontecendo. Os Estados Unidos deu um tiro no pé ali também, porque pensa comigo, tirar o Maduro, mas não tirar a vice dele. Só que ele acabou sendo um pouco inteligente ter mantido ela, porque imagina a imagem do presidente dos Estados Unidos se ele tivesse tirado uma mulher do poder, se ele tivesse prendido uma mulher. Isso não ia dar certo. Então, ele deu um tiro no pé, porque ela não tá fazendo tudo que ele quer. Ela tá visando o lucro sim, porque os Estados Unidos não vai dar conta. Agora, que nem vai ter uma tabelinha no final, eu vou mostrar para vocês que os Estados Unidos é o que mais produz petróleo. Só que o petróleo dos Estados Unidos é o mesmo petróleo brasileiro, com poucas diferenças, que é o petróleo cru bruto. Os Estados Unidos ele não tem tanta refinaria para refinar esse petróleo. Por isso que ele tenta comprar mais do Oriente Médio, por isso que está focando no Oriente Médio. A briga no Oriente Médio não é somente por causa para defender os interesses de Israel, é para defender o interesse no petróleo. Os Estados Unidos sempre quer isso. Foi por isso que ele invadiu o Afeganistão, por isso que ele invadiu o Iraque. Não tem outra explicação, porque não tinha porquê. Iraque só tem deserto. Fazer o que no deserto? Brincar de fazer castelinho de areia? Não é. Então aí já responde a maioria das coisas que a gente pensa. Atores principais que a gente pode ter num conflito geral: Rússia, lógico, China, óbvio, Estados Unidos, mais claro do que água. A OTAN, se ela não tiver tão fragilizada, e quem vai despontar no final de tudo? O BRICS. Agora, a questão da Rússia. Vou ser bem curto aqui e direto. A Rússia ela invade a Ucrânia em 2022, usando a desculpa de que cidadãos russos que moravam lá de ascendência russa estavam sofrendo na mão do governo de lá, do Zelensky. E que o governo do Zelensky tinha algumas pessoas favoráveis ao nazismo, que não sei o quê, tanto que a gente tem como provar isso. O Zelensky ele foi numa reunião, ele foi convidado para ir lá no Canadá, e ele saudou, não a saudação nazista, mas ele deu os parabéns, apertou a mão, deu tapinha nas costas de um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, que é da Ucrânia, mas ele mora no Canadá. Só que essa pessoa, esse ex-soldado, que já é um velho, ele lutou a favor dos nazistas. Então aí já começa toda a narrativa errada do lado que a Ucrânia quer passar. A Ucrânia, ela tá tentando sobreviver. E o Zelensky é um vagabundo. No final dessa guerra, o Zelensky vai sair como o homem mais rico da Rússia não, da Ucrânia, vocês podem ter certeza disso. Mas vamos lá, o que que aconteceu da guerra da Rússia e da Ucrânia para os outros países? O que que fizeram eles fazer? O que fizeram eles, o que forçaram eles a mudar? A Polônia, que é a vizinha ali de fronteira, ela começou a registrar um maior número de travessia na fronteira, de gente fugindo da Ucrânia, da Hungria, Romênia e também da Rússia para lá. Então ela entendeu que ela tinha que reforçar a fronteira dela, ela começou a fazer isso. Segundo ponto, países ocidentais, como os membros da União Europeia, a Suíça, Reino Unido e os Estados Unidos, começaram a impor sanção na Rússia. Adiantou alguma coisa? Não, porque a Rússia é um país gigante, a Rússia consegue fazer a economia dela funcionar. Além do BRICS, começa aí. Ibânia, Austrália, Canadá, Japão, Kosovo, Macedônia do Norte, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan anunciaram novas sanções a grandes empresas internacionais de todos os países envolvidos. Então deu uma afrouxada. Só que a Rússia ela ainda tem uma moeda de troca, que é o gás natural, que vai para a Europa. Então ela dobrou a Europa. Isso é estratégia geopolítica. Olha lá, enquanto a China e a Índia adotaram uma postura neutra na questão da guerra da Ucrânia, no conflito, os governos da Bielorrússia, Cuba, Irã, Mianmar, Síria e a Venezuela apoiaram oficialmente a Rússia. Ou seja, é o que está alinhado com as vontades da Rússia. Mas vamos lá abrir um X aqui agora, uma questão, um parênteses aqui. Uma das tentativas que o Trump está fazendo é abafar os casos do Epstein. E nos casos do Epstein lá, do pedófilo, né, que supostamente levava criança, não só para fazer ato sexual, o Trump está envolvido, estava por meio. Pelo menos frequentou a ilha do bandido ordinário lá. Nas menções dos documentos não tem o nome do Trump,
somente. Tenho de várias pessoas, vários políticos ligados à monarquia, a reis, impérios, tudo aí pro mundo afora. Só não aparece o nome do Putin, do Khamenei e de outros líderes aí do mundo aí também. Justamente é o que o Oriente, lá, né, eles são taxados de eixo do mal. Agora eu pergunto, o Trump, será que ele não é do eixo do mal também não? Porque para estar junto com um pedófilo, saber de tudo que o pedófilo fazia e não ter denunciado, porque ele é o presidente, por que que não tinha denunciado? Aí não é para defender lado A ou lado B, é para a gente começar a raciocinar, para todo mundo começar a raciocinar. Ora, bora lá. Fator histórico. Rus de Kiev é aonde deu o surgimento da Rússia e da Ucrânia. Da Rússia na parte histórica. Surgiu em 1882 com o Príncipe Oleg, que foi o sucessor de Rurik, que capturou Kiev, matou os governantes da cidade e declarou a cidade lá, a cidade de Kiev, como a mãe de todas as cidades russas. E foi ele, o príncipe Oleg, que unificou o território do norte, que era Novgorod, e o do sul, que era Kiev, sob um único governo. Resumindo, Rússia e Ucrânia, o conflito vai continuar. Pode ficar tranquilo que ele vai continuar. Não tem tempo certo para parar, a Rússia não tem vontade de entregar a Ucrânia de mão beijada, e ele quer o que era da antiga União Soviética. Porque o Putin, ele não quer a União Soviética de novo. Ele quer o Império Russo de novo. Agora, quem é mais praticamente na questão dos Estados Unidos? Táticas para enfraquecer o poder dos Estados Unidos, ou seja, da maior potência que tem lá, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, limitar ou tirar acesso a recursos estratégicos. O que que é isso? Diminuir o petróleo para os Estados Unidos, cortar as terras raras, que foi o que a China fez esse ano. E agora os Estados Unidos está tentando tratar com o Brasil se vai conseguir ou não. Está ainda em modos de licitação. Depois enfraquecer o sistema financeiro. Para quem não lembra, quem saiu com a ideia de criar uma moeda nova para competir com o dólar foi o Lula. Se isso der certo, o dólar vai quebrar. Mas não é só por isso. O dólar tem outra maneira de quebrar. Vamos lá. O maior não, né? O país que mais comprou título da dívida pública dos Estados Unidos foi a China. Significa o quê? Ah, isso aqui é um título que eu tenho dos Estados Unidos. Ele é um pendrive que consta lá que eu tenho direito a 15 bilhões de dólares e eu paguei o equivalente a 15 bilhões de dólares em ouro. Tá, e eu sou a China. O que que eu fiz? O que que eu, China, tô fazendo? Eu tô vendendo todos esses dólares para quem quiser comprar. Só que eu tô vendendo a ouro e tô pegando todo o ouro para mim. Isso enfraquece qualquer moeda, sendo que nos últimos 3 anos, Rússia, China, Índia, Brasil também, apesar em pequena quantidade, aumentou a compra de ouro físico o máximo que pôde. E a economia dos Estados Unidos está começando a sentir. Terceiro ponto, é enfraquecer as alianças já estabelecidas. Qual que é a aliança que os Estados Unidos têm com todo mundo? A OTAN. E tá fraca. Tá fraca com as narrativas do Trump, com as loucuras, com a insanidade dele, falando que vai invadir a Ucrânia. A Ucrânia não, vai invadir a Groenlândia. Então aí já começa errado. Ponto 4, estabelecimento de um novo eixo de governança global. Isso é o foco que os Estados Unidos quer. Colocar as pessoas debaixo da tutela dele. Mas não só os Estados Unidos, a China também. Só que a China, ela usa a inteligência. Estados Unidos usa a força. E quem que adora ser coagido por meio de força? Quase ninguém. Só se for, tiver complexo de vira-lata ou complexo de Gabriela, né? A síndrome de Estocolmo lá, gosta de sofrer. Quinto ponto, reformular as leis que gera riqueza, as que estabelecem tratados de comércio especial. O que que o Trump fez? Fez a cagada de sair de um monte de acordo de agências que a ONU encabeçava. E ele está criticando a ONU. Posso até concordar porque a ONU não resolve muita coisa, mas era um contrabalanço que existia para tentar frear muita coisa errada. Agora a China, isso aqui é bom para a gente começar a entender. A China, o nome dela é Zhongguo, Reino do Meio, traduzindo.
Coloquei em pontos aí, 6 pontos principais, para falar o seguinte. A China ela se fechou para o mundo foi no século XV, durante a dinastia Ming. E quem fez a cagada foi o imperador Hongxi, porque lá estava tendo uma rixa interna entre os eunucos e os mandarins, que eram os funcionários públicos. E os eunucos eram os funcionários da corte. Eles tinham mais poder do que eles. Então Hongxi foi na onda dos funcionários dos mandarins, mandaram exilar a maioria dos eunucos, fechou a China, proibiu as grandes viagens de navegação que a China estava fazendo desde 1423, mais ou menos, e a China se fechou para o mundo. Então, daí para frente, a China começou a decair internacionalmente. Ela parou de patrulhar a pirataria que acontecia ali no Mar Amarelo. Aí o segundo ponto é a questão da divisão interna dos eunucos e mandarins, que fez a China se fechar logo de cara. Só que isso só muda nos anos 70, em 1970, que quando o Deng Xiaoping ele retoma algumas relações diplomáticas com o mundo para fazer a economia chinesa crescer, porque a China estava numa situação muito calamitosa. Quarto ponto, a China busca realizar a mesma política do início do governo Ming. Isso está no meu TCC, para quem for ler, eu vou deixar ele aqui, vai ser o TCC número 1, vou escrever lá, porque a China, os mesmos reinos, os mesmos países que ela estabeleceu relação comercial durante as primeiras navegações da dinastia Ming, ela fez tudo agora. Ela estabeleceu a nova Rota da Seda seguindo os mesmos moldes da dinastia Ming fez nas primeiras viagens da Frota dos Tesouros. Malaca, Mumbai, Índia, Sri Lanka, depois na África, nos reinos africanos, até chegar aqui, na nossa parte aqui no Brasil. Quinto ponto, a China estabeleceu parcerias estratégicas com os mesmos países do século XV, eu acabei de comentar. E o sexto ponto, o foco chinês tem sido a sua marinha, pesquisas espaciais, tecnologia de ponta e foco central na Revolução Industrial 4.0, ou seja, a revolução mecânica, robótica. Resumindo isso, o que está ali no final, o dragão acordou e está com fome. Do século XV até o século XX, a China ficou 500 anos parada, estagnada internacionalmente. Então a China acordou e a China quer o lugar dela no mundo. E não vai ser os Estados Unidos que vai parar ela. Então o Trump ele pode tentar encabeçar uma guerra o quanto ele quiser, só que ele tem que pensar. Se ele atacar a China, ele vai retaliar, a China vai retaliar. É a mesma coisa que está acontecendo agora no Irã. Estados Unidos e o Irã e o Israel foram lá atacar o Irã. O Irã simplesmente está retaliando e os Estados Unidos estão achando ruim o que está acontecendo. Ele não tem que achar ruim, é um direito de um país se defender. E o Irã está fazendo isso. Não estou justificando nada aqui. Não estou falando que o modo de vida iraniano está certo, está correto. A mulher pode ser escrachada lá. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só que nenhum país tem o direito de intervir no outro sem justa justificativa. Essa é a verdade. Agora, isso aqui, ó, é o que vai posicionar o Brasil no cenário global se o Brasil tomar vergonha na cara. Peguei 6 pontos principais que a gente pode comparar as 3 maiores potências do mundo e o Brasil. O Brasil tem que entrar para o meio, lógico que a gente está no meio desse balaio de gato, no meio dessa briga idiota. Terras raras, o maior produtor é a China, em segundo lugar o Brasil, em quinto a Rússia e em sétimo lugar os Estados Unidos. Só que a produção que os Estados Unidos têm é insuficiente. E como eu falei na live que eu participei do podcast, os Estados Unidos precisam do samário, que é um componente, né, uma terra rara, que é empregada para gerar a furtividade dos caças de quinta para sexta geração que os Estados Unidos têm. Não somente para isso, também para aquele navio lá, o Zulualt lá, que é também um navio quase indetectável. Questão do petróleo. Quem mais produz petróleo desses 4 países? É a Estados Unidos. Estados Unidos em segundo, em primeiro lugar, a Rússia em terceiro, a China em quinto e o Brasil em sétimo lugar. Só que os Estados Unidos têm que comprar petróleo, porque o petróleo dele é um petróleo pobre em componentes e é um petróleo mais grosso. Por isso que ele foi lá pegar a Venezuela. Gás natural. O maior produtor de gás natural do mundo é a Rússia. Depois, a China em quarto lugar.
Estados Unidos em sétimo e o Brasil em 29º. Então aí é material energético, é o que funciona a indústria continuar ativa. Produção do urânio, que é o que faz a bomba atômica. No primeiro lugar, no caso ali, não cabia colocar o país aqui, mas é um país da África. Em quarto lugar tem a Rússia. Em sétimo lugar, o Brasil. Em oitavo, a China. A gente produz mais minério de urânio para construir bomba atômica que a China. E em 14º lugar, Estados Unidos. Ou seja, nisso aqui a gente já dá para entender. Os Estados Unidos só virou a potência que ele é depois do final da Segunda Guerra Mundial. Porque ele tinha dinheiro, ele financiou a guerra, ele financiou a reconstrução de maior parte da Europa, também da Ásia, e ele saiu como valentão no ensino médio. Porque o valentão do ensino médio, eu sempre comparo isso para quando eu estou dando aula, o valentão do ensino médio é aquela pessoa que é imbecil, retardado e não pensa, usa os músculos só porque só sabe fazer isso, usa a força, no caso dos Estados Unidos, e usa o dinheiro. Aí tem os puxa-saco do valentão, que é os amiguinhos. Os amiguinhos do valentão nos Estados Unidos é a União Europeia, os países da OTAN. Então, os Estados Unidos só virou a potência que ele virou porque ele criou o meio para ele ser a superpotência. Ele criou a OTAN e só colocou na OTAN os países que assumiu o compromisso que ele teve de reconstruir durante o final da Segunda Guerra Mundial, do Plano Marshall lá, para reconstruir a Europa, e justamente os países da Europa que ele reconstruiu que estavam na OTAN. Até hoje é. Tanto que tem nenhum país da Ásia lá, praticamente. Nem a Rússia ele aceitou lá na OTAN. Agora, comparação de exército, não, de poder naval, o maior poder naval em número de navios, que é número de navios, não é capacidade. Em número de navios, primeiro é a China, depois Estados Unidos, a Rússia em terceiro lugar e o Brasil em 44º lugar. Isso tem que mudar. Poder de exército, o maior exército da Terra é o chinês. O segundo é o da Rússia, o terceiro dos Estados Unidos e nós brasileiros em 45º lugar. Resumindo, numa pretensa e numa futura guerra nuclear, China e Rússia estão fechadas, amiguinha, desde o primário até o final da vida. Isso não vai mudar. Irã está recebendo ajuda desses dois países, China e Rússia, pelo menos na parte da inteligência, de equipamentos de espionagem. O Brasil certamente pretende ficar do lado de quem vai vencer, se tiver gente que pensa. E se os Estados Unidos não tomar cuidado quando eu falo Estados Unidos, estou falando o governo dos Estados Unidos. Ou seja, o governo, quem que é o governo dos Estados Unidos? É o Trump. O Trump, ele tem que ser freado, ele tem que ser parado, porque quem vai acabar arruinando os Estados Unidos vai ser o Trump. Não é o povo de fora, é o Trump que vai acabar com o próprio país. Então não é isso é pragmatismo, mas também é um pouco do realismo, porque o Trump está fazendo merda, ele está caçando encrenca com quem não devia. Isso aqui são só as notícias que tiveram no final do ano passado e no começo desse ano 2026. Começando lá em cima, lá, ó. Ministro afirma que Brasil pode precisar de armas nucleares para a defesa. Isso foi em setembro de 2025. Ou essa notícia aqui da Folha. Fim do tratado entre Estados Unidos e Rússia tornará 2026 um ano difícil para o controle global de armas nucleares. Ali fala o seguinte lá, o Tratado de Não Proliferação Nuclear expira em 5 de fevereiro. Especialistas estimam que revisão terminará sem acordo, e é o que realmente aconteceu. Tensão aumentou após Washington atacar instalações atômicas do Irã e Moscou. Ou seja, se, se realmente o Irã está fazendo arma nuclear, que mostre os documentos. Aí a gente vai ficar do lado dos Estados Unidos. Agora, se o Irã está pesquisando para fins pacíficos, não tem problema. Tanto que o Irã já permitiu a Agência Internacional de Arma Atômica ir lá. Não acharam muita coisa. Lembra lá quando os Estados Unidos falou que o Saddam Hussein estava fazendo arma de destruição em massa, arma química? Foram lá, investigaram, não acharam nada e mesmo assim os Estados Unidos invadiu, atacou. Invadiu o Afeganistão por causa do 11 de setembro é uma coisa. Agora tem invadido o Iraque, acusando o Saddam Hussein de estar construindo arma química e não conseguiu provar porque não teve prova, aí
já tá para colocar o governo dos Estados Unidos em xeque. E agora o Trump tá fazendo a mesma merda. E, inclusive o Putin falou que os dois principais atores globais, né, as duas nações mais poderosas da Terra, que ainda é a Rússia e os Estados Unidos. E os Estados Unidos quis se retirar. Não ficou outro recado a não ser, vá se virar todo mundo, vão construir as armas nucleares que vocês quiserem, porque agora quem manda no mundo é cada um por si. Então é isso que os Estados Unidos está fazendo, gente. E a Rússia não é idiota. Agora, para piorar, na semana passada, a China já, a China não, a França falou que vai aumentar o arsenal nuclear dela. Aí eu pergunto, se a briga com o Irã é por causa de arma nuclear, cadê a prova? Que ninguém mostrou nada até agora. Cadê o documento que comprova que realmente tem lá a arma nuclear para ser usada? Ninguém mostrou. Sendo que, quando foi criado o Tratado de Não Proliferação de Arma Nuclear, lá em 1978, mais ou menos essa data certa aí, liberando ela, o Irã, ele nem sonhava em ter arma nuclear. Tanto que quem não queria arma nuclear era o Ali Khamenei, e mataram o homem. Então agora acabou. A única pessoa que conseguia frear o Irã de não ter arma nuclear era o Ali Khamenei. O homem morreu, mataram. Israel, ele não assinou o acordo de não proliferação de arma nuclear. E Israel tem 90 ogivas nucleares. Então, vamos lá. Por que que o Israel, que tem arma nuclear, se sentiu ameaçado pelo Irã, que não tem? Volta lá no começo da explicação. É briga de território, guerra de herança. Não é por causa de arma nuclear. Que Israel tem. Israel não assinou o acordo. Então Israel não tem que falar nada. Os Estados Unidos ficam comprando briga por causa dele. Quem vai lançar o mundo numa guerra, se isso não ter uma. Se esse povo não sentar para conversar, vai ser Israel e os Estados Unidos. Porque eles vão acabar com a terra inteira. O povo acha que uma arma nuclear, ela resolve o problema. Ela resolve o problema para quem? Para mim? Não. Não vai resolver para ninguém. Então é uma questão que é para ser sentada e discutida, porque não vai ficar por mais nem menos. Não tem prova nenhuma de que o Irã realmente está fazendo arma nuclear. Cadê a prova? Ah, mas tem lá falando que o Brasil deu urânio enriquecido. Tem como provar? Acharam o urânio lá no Irã? Porque se achar o urânio lá no Irã e conseguir rastrear a origem dele, que é brasileira, aí muda de conversa. Aí o Brasil tá ferrado. Mas até lá, gente, é só discurso, é só gogó. Mas o que está sendo resolvido? O que está sendo sentado? A ONU tem que ser reformulada, a ONU tem que levar em pauta é, o ajuntamento, a entrada de mais novas pessoas, mais novos países para o Conselho de Segurança da ONU, deixar de ser só aqueles cinco que está lá, que em 2003, 2004, mais ou menos, que é o ano que quando foi que eu li a notícia, era para o Brasil, o Japão e a Alemanha ter entrado no Conselho de Segurança da ONU. O único país que não vetou o Brasil foi a China. A China queria que o Brasil entrasse. Estados Unidos não quis, para variar. E para quem não sabe, o Conselho de Segurança da ONU, ele é composto pelos cinco países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Rússia, China, Estados Unidos, França e Inglaterra. Se um vetar, acabou a reunião. Então foi feita essa reunião lá no finalzinho de 2020, 2003 ou 2004. Colocaram o nome do Brasil, da China, não, do Brasil, do Japão e da Alemanha para entrar no Conselho de Segurança da ONU, para ter o assento permanente, e só a China votou a favor do Brasil. Todos os outros votaram contra. Então, gente, tá desenhado o nosso futuro aí. Cabe todo mundo tomar vergonha na cara agora, estudar, sentar e analisar, porque bom a coisa não vai ficar. Isso sem sombra de dúvida nenhuma. Bom, deu um tempinho aqui, eu fui beber água. Agora aqui agradecer.
a todo mundo, né, que está participando aqui, que está vendo. Pode deixar os comentários de vocês eu vou ler depois. E aqui, ó, só para a gente entender qual que é a importância do Brasil ter uma arma nuclear, tá a matéria aí, ó. É, o Tratado de Proliferação de Arma Nuclear impõe restrições ao direito dos estados de desenvolver distintas capacidades defensivas e dissuasórias, com destaque para as capacidades nucleares. Isso daí é notícia do final do ano passado, dezembro de 2025. Eu vou ler só o comecinho para vocês entenderem. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional derrubou nesta quarta-feira, dia 10, a ratificação do tratado para a proibição das armas nucleares que o Brasil aderiu em setembro de 2017. O parecer pela rejeição aprovado na comissão é do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que se propõe com o TPAN é uma total e imediata supressão de armas nucleares pelas partes, que devem conclamar todos os estados a aderirem a essa iniciativa, ou seja, foi ideia dos Estados Unidos criar isso daí, de todos os países lá na época lá que tinha arma nuclear. Então, eles tinham que se desfazer dessas armas nucleares. Todos tinham e ensinar o mundo a não querer. Agora a pergunta que fica: fizeram isso? A Rússia tem 5.800 ogivas nucleares. Estados Unidos tem 5.400, 5.600. A China, um pouco mais que 900. Pergunto, se um pode, por que o outro não pode? O Brasil tem a tecnologia para construir. O Brasil tem o recurso mineral, que é o urânio, para construir. Só falta a gente resolver tomar vergonha na cara e fazer. Só que o Brasil resolvendo fazer arma nuclear vai gerar muito impasse aqui no nosso lado, né? Porque, historicamente falando, os países que são, são nossos adversários militares, questão de armamento, questão de marinha, é Chile e Argentina. Será que eles vão aceitar isso calado? Não vão. Então, o que pode ocorrer em uma pretensa guerra global? Justamente agora, nós estamos no século XXI. Esquece século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra de movimento de gente, de cavalaria. A gente pode esperar um aumento de arsenal nuclear, que isso vai começar, porque a França já falou que vai começar a construir. Isso aqui era para ter sido, essa apresentação aqui já era para ter sido mostrada desde o começo do ano, mas agora que eu estou resolvendo fazer isso. A fragilização da economia global ela vai acontecer, porque para ter o estouro da guerra, uma superpotência tem que ficar fraca e ela vai reagir dessa maneira. Eu penso que vai ser os Estados Unidos. E uma corrida armamentista para fins bélicos. Isso logo, logo vai estar acontecendo. Já está acontecendo aos poucos, mas vai piorar. Mas agradecer, né? Muito obrigado pela participação de quem vai estar vendo, assistindo, e de quem vai deixar comentário também. Deixa pergunta, pode criticar também, sem problema nenhum. Aí, e é isso. Que a gente tenha os bom senso de começar a ter opinião própria e não ir na onda dos outros, né? Porque infelizmente o povo é muito, tem aquele efeito manada. Só que Deus possa tomar conta de nós, que Deus possa entender que a gente, né, não Deus, que a gente possa entender que o negócio não está muito bom para todo mundo. Então, muito obrigado pela atenção, pela participação. O vídeo vai ficar aqui por tempo determinado. Vou fazer os recortes para soltar depois. Então, bom domingo, feliz Dia das Mulheres para as mulheres, né? Hoje é dia 8 de março. E que a gente possa realmente entender tudo que a gente está prestes a sofrer. Porque quando eu falo a gente, estou falando o mundo inteiro. Não é só uma guerra global, ela não fica só no campo das narrativas, ela vai para a prática. E a gente já está vivendo uma guerra de IA, que é drone caindo, drone, sei lá, explodindo o quê. Pode ser que até mesmo mais gente vai morrer do que a gente pensa. Quando eu falo gente, eu não falo só combatente, estou falando gente comum. Então, até.